Salve segundo, beleza? Professor Leandro falando aqui. Estou de volta para dar sequência aos exercícios da parte de estática dos corpos extensos. Paramos esse exercício 2, né, que foi do item A ao L, então foi um exercício super comprido. Os outros serão um pouco mais curtos, beleza? Então vamos, sem delongas, ao exercício 3. Ele fala o seguinte, uma barra de peso desprezível. Opa, isso é informação importante, conforme nós vimos na aula anterior, o porquê. Uma barra de peso desprezível, que é uma alavanca, apoia-se sobre um fulcro, que faz papel de ponto fixo, conforme indica a ilustração a seguir. Considerando o sistema em equilíbrio, que a massa MA, então vou escrever aqui do lado aqui, massa de A é igual a 20 kg, né? A massa de A seja de 20 kg, e a massa de B seja de 40 kg. Vamos já enumerar os dados aqui. Calcule a distância entre os pontos C e B. Então, distância BC, CB, tanto faz. Só ficou esquisito o meu B aqui. BC. Ele fala que G é igual a seção da gravidade igual a 10 metros por segundo quadrado. E tem um outro dado que está sendo fornecido aqui no problema, que é a distância de AC é de 2 metros. Beleza? Então o sistema está em equilíbrio. O sistema está em equilíbrio. Se ele está em equilíbrio, força resultante igual a zero, momento resultante igual a zero. Né? Quais são as forças atuantes aqui nesse sistema? Se eu tenho massas penduradas nas extremidades, no ponto A eu tenho o peso de A sendo aplicado aqui. Eu tenho o peso de A na extremidade A e tenho o peso de B na extremidade B. Tudo bem? Bem, a barra ela tem peso desprezível, então não vou considerar o peso da barra. Tá? Então a barra ela tem peso desprezível, então não vou considerar a barra. E no ponto C existe uma reação, né, que é uma força normal, que é a força de contato, bem no ponto C, que a gente chama de reação, tá, gente? Reação. Que eu posso considerar como força normal porque é contato, né? Bem, se não dá para fazer força resultante igual a zero. Por quê? Porque, não, até daria sim. Daria, porque daria porque se fosse para encontrar a força normal, eu faria peso de A mais peso de B é igual a força normal. As forças que estão para baixo é igual às forças que estão para cima. Mas não é esse o objetivo do exercício. Então, como ele quer saber a distância entre B e C, essa distância aqui, ó. Se eu tenho a força e ele quer saber uma distância, então aplico o momento, né? Então, os momentos... Deixa eu apagar aqui essa força normal, porque ela não vai ser considerada nesse problema, tá? Por que ela não vai ser considerada nesse problema? Porque a força normal está sendo aplicada no ponto fixo. Então, a distância é zero. Então, o momento de uma força em cima de um ponto fixo é zero. Então, a força normal não causa momento nenhum, não contribui em nada para a rotação desse sistema. Tranquilo? Então, apenas as forças que podem contribuir para uma eventual rotação é o peso de A numa ponta e o peso de B que está na outra ponta. Beleza? Então, se o momento resultante é igual a zero, então os momentos no sentido anti-horário é igual ao momento no sentido horário. Beleza? Agora vamos pensar um pouco. Qual é essa força no peso de A? Ela contribui com que essa barra, se tivesse somente o peso na extremidade A e a extremidade B fosse livre ou tivesse uma massa menor, ela contribui com que o sistema rotacione no sentido anti-horário. Então, o momento da força-peso é massa vezes a massa de A, né, vezes a aceleração da gravidade, vezes a distância de A
até C. C é meu ponto fixo. Tudo bem? É igual ao momento que causa a rotação por sentido horário, que no caso seria o peso de B. Então, é igual a massa de B, porque peso é massa vezes a seção da gravidade. Gente, isso vocês não podem mais ter dúvidas, tá? Peso é massa vezes a seção da gravidade. Como eu estou falando de peso de B, é massa de B vezes a seção da gravidade, que é a mesma. É a mesma para qualquer corpo. Porque estamos no mesmo planeta, né? Planeta Terra. Beleza? É igual a distância entre B e C. Bem, como a gravidade é a mesma nas duas situações, então posso cancelar. Então, massa de A vezes distância de AC é igual a massa de B. Opa, ficou estranho. Massa de B vezes distância de BC. Ele quer saber a distância de BC, ok? Pode substituir se vocês quiserem, porque eu tenho a massa de A, a distância de AC eu tenho, massa de B eu tenho, distância de BC eu não tenho, eu quero descobrir. Então eu vou isolar aqui, distância de BC é igual a massa de A vezes distância de AC dividido por massa de B. Agora colocando os valores, distância de BC é igual a massa de A. Massa de A vale quanto? Vale 20 quilos. Distância de A até C vale 2. Só um erro aqui, que a distância de... a massa de B é de 40 quilos, né, gente? Só corrigir aqui. 40. Tá? Então, 20 dividido por 2 por 40. Então, vai dar 20 vezes 2, 40. 40 dividido por 40. Distância de BC é igual a 1 metro. Tudo bem, gente? Nem assim, se vocês observarem, né, se vocês começarem a ficar craques nesse assunto, vocês vão perceber que como a massa de A é a metade da massa de B, a distância de BC tem que ser o dobro de CA, para poder compensar, para poder equilibrar. Tudo bem? Mas caso vocês não prestarem atenção, isso não tem problema. É só você pensar que o momento para um lado, que gira para um lado, é igual ao momento que gira para o outro. Tá tudo certo, substituir na fórmula, tá ok. Só não esquecer que as forças atuantes são as forças peso, né? Que são massas suspensas, né? Então é o peso dessas massas que vai fazer o sistema girar. Tá? Na verdade, são esses pesos que estão fazendo o sistema ficar em equilíbrio, na verdade, porque o sistema está em equilíbrio, está em repouso. Tudo bem, gente? Então, próximo exercício. Exercício 4, exercício vestibular, hein? Federal de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Suponha que do eixo das articulações maxilares até os dentes da frente, que são os dentes incisivos, a distância seja de 8 centímetros. E o músculo responsável pela mastigação que liga o maxilar à mandíbula esteja a 2 centímetros do eixo de rotação, conforme o esquema. Então, mostra aqui o desenho. Mostra o desenho aqui do sistema aqui, né? Aqui estão os dentes, aqui está a articulação do maxilar, né? Tem as distâncias aqui, que a distância do eixo de rotação até o músculo vale 2 centímetros. E tem a pergunta aqui. Se a força máxima que o músculo exerce sobre a mandíbula for de 1.200 newtons, o módulo da força exercida pelos dentes da frente uns contra os outros em newtons vale quanto, né? Então é o seguinte. Primeira coisa que a gente tem que olhar. Para o sistema estar aí, quais são as forças que estão atuando nesse sistema? Eu tenho a força no músculo contra a mandíbula, tá? E a força dos dentes uns contra os outros. Beleza? Que eu tenho... na verdade, quem que está fazendo minha resistência é o dente de cima aqui. Supondo que essa parte de baixo aqui seja a parte móvel a parte móvel, né, do maxilar, tá? Da mandíbula. Desculpa.
Supondo que essa parte de baixo seja a parte móvel da mandíbula. Então, o que acontece? Toda essa parte de baixo, ela se move na direção, na diagonal direita para cima. Igual esse dente de baixo. Só que quem está resistindo, quem faz o meu papel de força resistente? É esta força aqui, ó. Então, esse cara aqui faz o papel de força resistente. Beleza? Então, o que ocorre? Se esse cara aqui é a força potente, vamos dizer assim, força potente, esse cara de cima, essa força de cima faz o papel de força resistente, e os dentes estão em contato uns contra os outros, né? E o sistema está em equilíbrio, então significa que o momento causado pela força potente é igual ao momento causado pela força resistente. Beleza? Então é só utilizar a condição de equilíbrio para, no caso do momento, né? Momento da força potente, vou colocar M de P, é igual ao momento da força M, é igual ao momento da força resistente. Momento da força potente é igual ao momento da força resistente. Beleza? Quem é a minha força potente? Vamos dizer assim. Essa força potente é a força que o músculo aplica sobre a mandíbula. Então, eu vou colocar aqui 1.200 vezes a distância do eixo até o músculo. Mas, gente, qual que é a distância do eixo até o músculo? Ele colocou aqui essa legenda aqui, ó, de 2 centímetros, aqui em cima. Só que tem uma seção circular aqui, tem um arco de circunferência. Ah, para quê? Para indicar que é ângulo? Não, gente. É para indicar, eu vou apagar aqui rapidinho para vocês enxergarem. É para indicar que essa distância aqui também vale 2. Essa distância aqui, ó. Daqui até aqui, ó. O ponto de aplicação da força no músculo na mandíbula. Então aqui também vale 2 centímetros. Beleza? Então acaba se tornando 1.200 vezes 0,02. Tá? Aqui eu estou convertendo 2 centímetros em metros, tá? Não se esqueça, porque a unidade de força está em newtons. E newtons é quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Tudo bem? Então eu tenho que alinhar as unidades para não dar problema depois. Agora, quanto ao momento da outra força, do que faz papel da força resistente. Então, essa força resistente eu não conheço, eu vou ter que descobrir. Só que a distância do ponto de aplicação da força resistente até o eixo aqui, que aqui está valendo quanto? 0. E a distância dessa força aqui vale quanto? 8 centímetros. Então, transforma para metro, 0,08. Tudo bem? Se eu quiser simplificar aqui eu vou dividir por 0,02. Então aqui vai dar 1 e aqui vai dar 4. Tudo bem? Eu já simplifiquei aqui. Então minha força resistente é igual a 1.200 newtons dividido por 4. Minha força resistente vai ser igual a 300 newtons. Alternativa B. Tá? Então, o que vocês têm que enxergar? Tem que enxergar quais são as forças que estão sendo aplicadas nessa situação. Tudo bem? Quem faz o papel de força? Quem faz o papel de força resistente e quem faz o papel de força potente? O músculo é o que faz o papel é onde se aplica a força potente. É o que move o sistema, né, da mandíbula maxilar. Quem faz a resistência é o dente de cima. Beleza? Então é só observar esse detalhe. Tudo bem? Próximo exercício. Vamos lá, exercício 5.
Vou ler o enunciado aqui. Uma barra de 10 metros de comprimento, então vamos enumerar aqui. Então, comprimento da barra, L de B. Vou colocar L barra, tá? O comprimento da barra é de 10 metros. Tá bom? A massa da barra é de 5 quilos, 5 quilogramas. Ele está em equilíbrio sobre dois fulcros. Então ele está estabilizado lá sobre esses dois apoios em formato de pirâmide, tá? Sabendo que a distância entre o apoio C e a extremidade da direita é de 3 metros. Então essa distância aqui, ó. Essa distância aqui vale quanto? 3 metros. Ok? O bloco D ele tem massa de 3 kg. Então M de D vale 3 kg. E a distância entre o centro de gravidade dele, do bloco D, e do apoio C é de 1 metro. Então essa distância aqui, ó. Vou colocar pequenininho aqui, ó. Essa distância aqui vale 1 metro. Responda as questões propostas. Qual é a força suportada em cada apoio? Considere G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então vamos pensar um pouco. Ele quer saber a força de reação, a força suportada em cada apoio. Como assim? Eu tenho uma força aqui que apoia a barra no ponto A, que a gente chama de... Eu chamei de força normal, tá, gente? Mas também pode ser chamado de força de reação. Por quê? Porque a barra ela está em contato com o apoio e o apoio está em contato com a barra, e vice-versa. Então eu posso chamar de... Vou chamar de força em A. Beleza? Pode ser chamado também de R em A, força de reação. Beleza? Mas vou chamar de F de A. No ponto C também ele está apoiando, né, a barra. Então aqui eu tenho uma força para cima também. Força de C. Ok? Eu tenho um bloco sobre essa barra. Eu tenho o bloco D aqui e tem massa. Se tem massa, então vai ter força, peso. Eu estou analisando todas as forças atuantes na barra. Ok? E tem um dado importante que essa questão é diferente da questão das questões anteriores que envolvem barras e apoios. Por quê? Porque agora ele está falando da massa da barra. Porque teve, no enunciado das questões, se não me engano, da questão 4, ele fala que a barra tem peso desprezível. Então sua massa era desprezível. Então eu não considerava a barra como um corpo extenso. Agora ele está dando a massa da barra. Então eu devo considerar a massa como um corpo extenso. Como assim, professor? Então você tem que levar em consideração que a barra ela tem um centro de massa. E, consequentemente, um centro de gravidade. Por quê? A altitude é a mesma, então, como a altitude é a mesma e a barra é homogênea, tá? Então, o centro de gravidade vai estar exatamente no centro geométrico da barra, que vai ser mais ou menos aqui, ó. Eu vou chamar de ponto B. Tudo bem? Então, se a barra está em equilíbrio e eu quero saber quais são as forças de reação em cada apoio, eu tenho que usar as duas condições de equilíbrio. Força resultante igual a zero ou momento resultante igual a zero. Vamos supor que eu queira usar essa primeira condição aqui, força resultante igual a zero. Essa situação quer dizer o quê? Que todas as forças que estão para cima são iguais às forças que estão para baixo. Então, quais são as forças que estão para cima? F de A e F de C. Então, módulo de F de A mais módulo de F de C é igual ao peso do bloco D, mas como eu estou considerando a barra como corpo extenso, também tem o peso da barra. Eu vou chamar de peso de B. Tá bom? Então, peso de B. Peso de D e peso de B eu conheço. Por quê? Porque as massas são dadas no problema. A massa do bloco e a massa da barra. Só que as forças de reação nos apoios, elas não estão sendo dadas no problema.
Então eu vou ter uma equação e duas incógnitas. Não dá para resolver. Então essa situação aqui, esquece. Então eu vou ter que usar a segunda condição de equilíbrio. Momento resultante igual a zero. Poxa, professor, mas como é que eu vou utilizar momento resultante igual a zero? Como eu tenho dois apoios, eu vou pegar um dos apoios como origem, como se fosse um ponto fixo, tá? Como se fosse a origem dos espaços. Eu vou usar o ponto A como origem, beleza? Poderia ser o ponto C? Poderia. Só que vocês têm que prestar atenção na análise para saber se eu utilizar o C como ponto fixo, se a força que eu estou analisando vai fazer a rotação no sentido horário ou anti-horário. Então tem que tomar cuidado com essa análise, tudo bem? Mas nada impede. E até mesmo eu acho melhor porque como o apoio A está na extremidade, eu acho mais fácil para poder fazer análise de distâncias e tudo mais depois. Tudo bem? Somatório dos momentos igual a zero. Então, o momento da força em A mais momento da força em B mais momento da força em C mais momento da força em D tem que ser igual a zero. Isso vetorialmente falando, né? Tem que ser igual ao vetor nulo, né? Vetor com módulo zero, vetor nulo. Aí eu tenho que fazer a análise que todos os vetores que giram no sentido, que fazem a barra girar no sentido horário, os momentos devem ser iguais aos momentos que fazem a barra girar no sentido anti-horário, tomando o ponto A como ponto fixo. Então eu estou supondo que se eu arrancar essa reação C aqui, se eu tirar a reação C, e eu aplicar qual a contribuição que essa força está dando? Vai fazer essa barra girar no sentido horário ou anti-horário? Então vamos analisar. Bem, essa força de reação A, ela tem momento zero, tá? Então se eu for pegar o momento de A, ele é zero. Por quê? Porque o momento de A está em cima do ponto que eu chamei de ponto fixo aqui. Ele está exatamente em cima. Então a distância é zero. Então o momento de A é zero. Tudo bem, gente? Momento do peso B. Se eu considerar o A como ponto fixo e arrancar o apoio C, e eu tirar o apoio C, o peso de B ele vai fazer com que a barra gire no sentido horário. Tá? Ele vai fazer com que gire no sentido horário. Então vai ser peso de B vezes a distância entre A e B. Essa distância aqui, ó. Beleza? Como o peso de B, como B é o centro de massa da barra, essa distância aqui entre A e B tem que valer quanto? Se a barra mede 10, então essa distância aqui vale 5 metros. Tá bom? Eu vou substituir daqui a pouco. Então a distância de A até B. Qual que é a outra força que faz com que a barra gire no sentido horário? É o peso de D. Esse peso aqui, ó. Peso de D. Tá? Se eu tirar o apoio C, o peso de D vai fazer com que a barra gire no sentido horário também. Então vai ser igual a mais peso de D. Aí você fala assim, pô professor, por que você não está colocando o sentido horário como negativo? Porque eu estou colocando... eu colocaria negativo se a soma dos momentos fosse igual a zero. Como eu estou indicando que os momentos da força... O momento das forças que vão para o sentido anti-horário é igual ao sentido horário, naturalmente depois na hora de eu isolar tudo e ajustar algebricamente, vai aparecer o sinal negativo. Tudo bem? Beleza. Então, peso de D vezes a distância de A, que é o ponto fixo,
até D, que é onde está sendo aplicado o peso do bloco, beleza? Agora, quais são as forças que estão fazendo com que o bloco gire no sentido anti-horário? Só tem uma, que é a força C. Né? Se eu arrancasse o apoio e fizesse a força C, vai fazer o bloco vai girar no sentido anti-horário, tá? Que é o sentido de convenção positivo. Então, é igual a força no apoio C vezes a distância de A até C. Bem, peso de B eu tenho, peso de D eu tenho, distância de A até B eu tenho, distância de A até D. Distância de A até D. Vamos pensar um pouco. Os dados referentes às distâncias do ponto de aplicação de força aqui. Então, a gente sabe que a distância do apoio C e a extremidade é de 3 metros. E a extremidade direita. Então, essa distância aqui, ó. Nossa, tá torto, mas tudo bem. Essa distância aqui vai 3 metros. Tá bom? Só que a distância entre o centro de gravidade do bloco e do apoio C é de 1 metro. Então, essa distância aqui, ó, entre F de C e P de D, vale 1 metro. Consequentemente, a distância entre B e C vale 2 metros. 5. 5 mais 2, 7, mais 3, 10, que é o comprimento da barra. Tudo bem? Então, não esqueci de nada. Agora, só substituir os valores aqui. Peso de B é o peso da barra. A barra vale quanto? 5 quilos. Então, se o peso de B é igual a massa de B vezes a aceleração da gravidade, substitui, né? 5 vezes 10, 50 newtons. Tá? Então, peso de B vale 50. Distância de A até B, acabamos de ver que vale 5 metros. Mais peso de D, o bloco vale, a massa vale 3 kg. Então, peso de D é igual a massa de D vezes a aceleração da gravidade. 3 vezes 10, 30 newtons. Então, peso de D vale 30. Distância de A até D. De A até B vale 5. De B para C vale 2. E de C para D está aqui embaixo, ó, vale 1. Então, 5 mais 2 mais 1, a distância de A até D vale 8 metros. É igual a força em C, que eu quero descobrir, e distância de A até C, que não está dado no problema. Só que a gente sabe que a distância entre C e a extremidade direita vale 3 metros. Se eu estou começando, se eu estou adotando como origem a minha extremidade esquerda, então a distância até C vai ser de 10 menos 3, que vale 7 metros. Tudo bem? Agora é só fazer as contas. 50 vezes 5, 250. 30 vezes 8, 240. É igual a F de C vezes 7. 7F de C. Né? Se A é igual a B, B é igual a A. Então eu posso inverter a igualdade só para a organização. Tá? 7F de C é igual a 250 mais 240 é igual a 490. F de C é igual a 490 dividido por 7. A força no apoio C é igual a 70 newtons. Pode perceber, gente, que a força C ela deu positiva 70 newtons. Então, conforme a minha convenção aqui, bateu. Deixa eu colocar em vermelho aqui, em outra cor para vocês chegarem. E bateu, ó. Certinho. Então, a minha força em C tá ok. Se desse menos 70, ele falaria que minha força de reação está para baixo, o que é mentira. Beleza? Porque o que não está deixando
Em relação ao ponto C, o que não está deixando a barra girar é exatamente uma força, porque a barra tem peso para baixo. Então tem que ter alguma coisa para cima equilibrando. Tudo bem? Então as forças de reação, vocês convencionam sempre para cima, como se fosse uma força normal. Por isso que lá no começo estava chamando de força normal. Mas também é chamado de força de reação da barra. Beleza? Então, ok. Item B. Em qual apoio a força é maior e por quê? Se eu for comparar... Bem, eu achei F de C. Agora eu volto lá na primeira condição, que eu até mandei um xão aqui. Vou até apagar. Opa, peraí que agora ficou legal aqui. Não, aí eu volto para essa equação aqui, ó. Lembra? O sistema tem equilíbrio, somatório de força igual a zero, somatório de momento igual a zero. Através do somatório de momento, eu achei a força no apoio C. Agora, já que eu achei a força no apoio C, esta força que eu conheço, esta força eu conheço e esta força eu conheço. Agora eu passei a ter uma equação e uma incógnita. Agora é só substituir. Eu vou fazer em vermelho aqui no canto aqui, ó. Item B. Força em A eu não conheço. Mais força em C vale 70. Peso de D vale 30. E peso de B vale 50. F de A, isola F de A, né? O 70 está positivo, passa para o outro lado negativo. Então vale 30 mais 50 vale 80, 80 menos 70. A força de reação em A vale 10 newtons. Então se eu comparar as duas forças, a força na reação, a reação no apoio A e a reação no apoio C, a força é maior em C. Em C. Agora a pergunta é, por quê? Porque é o seguinte, porque o bloco D ele está mais próximo do ponto C do que do ponto A. Tudo bem? Então a resposta, porque o bloco C, o bloco D, desculpa, e o centro da barra, né? Também tem o centro da barra, centro da barra. Estão mais próximos. Estão mais próximos de C do que em relação a A. Porque é o seguinte, porque o centro da barra, que tem o peso sendo aplicado, né, nesse ponto B, ele está perto de C quanto? 2 metros. E o bloco D, ele está a 1 metro do apoio C. Enquanto isso, o centro de massa de B ele está a 5 metros de A. E o bloco está a 8 metros de A. Então eles não estão... eles estão fazendo com que a reação em A fosse pequeno em relação à reação no ponto C. Tudo bem, gente? Então, moral da história. Quando você pega um sistema com dois apoios, você primeiro, quando você quer descobrir as forças, primeiro você tenta força resultante igual a zero, forças que estão para cima igual às forças que estão para baixo. Se você tiver duas incógnitas nessa situação, que possivelmente você vai ter, que são as forças de reação, não compensa usar esse método. Então você vai fazer momento resultante igual a zero, e você pega um dos apoios como ponto fixo. Nesse ponto fixo, o momento vai ser igual a zero. Então você arranca uma incógnita, você descobre o momento da outra força que sobrou, né? Aí você descobre, por exemplo, no caso aqui nós descobrimos a força C, achamos a força C e volta para a equação da força resultante igual a zero, você acha a outra força que sobrou.
Beleza? Próximo exercício. Vou fazer o seguinte, esse vídeo já estourou meia hora. Então vou dar mais um tempo, ok? Vou fazer parte 3 aqui, agora que eu percebi, tá, gente? Então para o vídeo não ficar muito longo, então parte 3. Então só vou editar rapidinho o vídeo aqui e já vamos nos ver de novo aqui para fazer os dois últimos exercícios, 6 e 7. Beleza? Um abraço a todos aí.